Fala galera, tudo certo? Beleza com vocês? Meu nome é Matheus Máximo, tenho 21 anos e o podcast agora vai ter formato de vídeo, então vocês vão poder acompanhar aqui por vídeo e o áudio vai estar lá no Coringão Cast, esse episódio 38, e eu vou falar sobre a revisão da semana 12 e previsão da semana 13 e vamos que vamos. Então, vou começar aqui falando dos jogos do Dia de Ação de Graças. Era para ter 3 jogos, mas só teve 2 por conta dos casos de Covid no Pittsburgh Steelers e no Baltimore Ravens. Sendo que o Ravens teve até mais de 20 jogadores testando positivo. Eu acho que essa partida tinha que ter sido adiada e o Steelers também teve alguns jogadores, mas o Ravens jogou muito desfalcado e acho que de certa maneira prejudicou o time também. Mas aconteceu coisas mais absurdas nessa rodada também, então vamos começar com o primeiro jogo de quinta. Houston Texans e Detroit Lions. Cara, são dois times que acho que muito dificilmente vão para os playoffs, então acho que não tem muita coisa a comentar. O Texans abriu muita vantagem, é um time muito superior, ainda mais que se passa pelo quarterback. Eu sei que o Matt Stafford não é um quarterback ruim, mas o Deshaun Watson tem se mostrado ser pelo menos top 5 hoje. E eu tava lendo uma crônica lá do, acho que era Pro Football Talks, alguma coisa assim, deles trocarem o Matthew Stafford, mas, cara, não existe impeachment sem você ter uma segunda opção. Então, eles vão draftar alguém agora, sendo que o time tem vários buracos e vai virar a mesma coisa. Eles vão trocar ele, sei lá, por escolhas, algum jogador. Difícil ser algum jogador, mas algumas escolhas. E o time vai continuar com os mesmos buracos, então vai ficar, acho que vai ficar elas por elas, né? Então, Washington Football Team Dallas Cowboys, outro jogo que foi passação de trator, que o Anthony Gibson, ele fez 3 touchdowns, o running back calouro, acho que foi o recorde desde o Randy Moss como calouro no dia de ação de graças. E cara, ele teve uma situação de gala muito boa mesmo. Ele era um dos bons prospectos que tinha nessa classe, mas eu não achava ele o mais badalado e tal, acho que tinha mais chance de dar certo, mas ele tem ido muito bem. E, e acabou os jogos de quinta, porque o Ravens e Steelers só foi pra terça. Então vamos para os jogos de domingo. Patriots e Cardinals, por quase não vai, e no finalzinho ganha outro jogo assim bem apertado, o Patriots. Cara, não dá pra entender o Patriots. Perdeu pra times piores e ganhou de times melhores. Ganhou do Ravens, ganhou do Cardinals e conseguiu perder pro Broncos. Conseguiu perder pro Bills naquele jogo que só perdeu por causa do fumble. Mas, cara, o jogo muito maluco. Acho que Newton ele não tem jogado bem. Eu acho que é uma coisa que não tem porque as pessoas ficarem passando pano. Ele tem cometido turnovers. Ele tem demorado muito para soltar a bola, tanto que ele teve 2 sacks nesse jogo, que foram culpa dele, que ele segurou a bola mais de 5 segundos. Então, eu acho muita coisa, né? Mas ele também tá sem confiança, ainda mais depois das lesões que ele teve. Então, acho que tem que ter paciência com ele, mas eu renovaria com ele, só que não por muito tempo. Que a gente pode preparar um outro quarterback para entrar no lugar dele. E o Cardinals, eu acho que aquela falta no final matou o jogo, que para mim foi falta, porque começar o tackle com o topo do capacete a target, então eu acho que não tem o que discutir. O comentarista no jogo até falou, não achei que foi falta, sei lá o quê, porque grid, né, tá faltando um pouco de óculos. E teve uma falta nada a ver que deram também do Patriots, que foi illegal block in the back, sendo que o cara bloqueou o cara de frente. Acho que eles tentaram, tipo, botar no meio que bloqueio excessivo, só que não foi um, tipo, ombro no peito, então foi um bloqueio legal, mas vai saber o que se passa na cabeça dessas zebras. Vamos passar pro próximo jogo.
Falcons e Las Vegas Raiders. O Falcons, cara, o cara fez 43-6 no Raiders. E o Raiders foi o time que semana passada bateu de frente com o Chiefs e até ganhou do Chiefs já uma vez esse ano. Foi o único time que ganhou do Chiefs. E o Derek Carr fez um jogo muito ruim, teve 3 interceptações. Só que o Falcons também não foi brilhante no ataque, mas teve alguns campos curtos para percorrer. Então, não tem o que falar, cara. O Falcons não vai a lugar nenhum. O Raiders eu acho que vai sim. Creio que vai para os playoffs. É um time que vai dar trabalho. Mas teve um jogo muito abaixo. Chargers e Bills. O Bills ganhou o jogo. Apesar do Chargers, a defesa melhorou. Só que não foi suficiente. Apesar do Joey Bosa ter jogado muito bem contra o Josh Allen. Mas a gente sabe, né, como é que é o Chargers. Começa vencendo, sei lá o que, depois entrega o jogo. Mas, sei lá, cara, acho que é uma defesa mal treinada, entende? New York Football Giants e Cincinnati Bengals. O Bengals já tá com o quarterback reserva, acho que é o Mike Glennon. Vai ver aqui na estatística. Daniel Jones tá machucado. Não, era o Brandon Allen que tá lá no Bengals. Enfim, Daniel Jones saiu machucado. O Colt McCoy agora vai ser o quarterback para a próxima rodada do Giants. E acho que tem sido uma defesa boa, ainda mais com o jogo corrido. Eu acho que melhorou muito comparado a outros anos. E eu acho que tem que melhorar o time ao redor do Daniel Jones, apesar dele ser um cara que tem muitos turnovers. Eu acho que isso é muito problema, mas eu acho que eles não vão se desfazer do Daniel Jones por ele ter sido uma escolha de primeira rodada, assim, que é uma coisa muito valiosa, ainda mais cedo. Ele foi escolhido na escolha 6. E ele tinha uma escolha mais tarde também. O Haskins só saiu na 16. Mas, cara, não sei. Na época eu fui contra essa escolha e agora tá confirmando. Não que eu saiba tudo, eu erro também, mas sei lá, cara, ele é um cara que já não protegia bem a bola, sei lá, pra mim nunca fez muito sentido, mas fazer o quê? Tennessee Titans e Indianapolis Colts. O Colts estava desfalcado também por causa do Covid, mas o Titans foi superior e o Derrick Henry correu muito bem pela linha defensiva do Colts titular não está, então nenhum demérito, né? Porque essas coisas acontecem, todo mundo está exposto a isso. E se acontecesse com o Tennessee também, o jogo iria acontecer, dependendo do número de casos. Ou isso aí é adiando um pouco jogando para frente. Mas. E fazer com que essa partida aconteça, né? Porque a gente sabe como é que funcionam essas ligas, que elas são movidas pelo dinheiro. Então basicamente, o Titans passou o carro. Agora eles estão empatados no confronto direto. E o Titans está 8-3 e o Colts está 7-4. Então, basicamente, quem tiver a melhor campanha vai levar a divisão. Cleveland Browns e Jacksonville Jaguars. Cara, pra mim o Baker Mayfield já deu. Cara, ele teve um ano muito bom de calor, ele foi a primeira escolha geral do draft. O segundo ano dele foi muito ruim, aí a gente pensa, não, foi porque trocou o coordenador, sei lá o que. Agora o Kevin Stefanski que tá lá, provavelmente é um dos maiores qual a palavra? Potencializadores de quarterbacks da última década. Ele que fez Kirk Cousins jogar depois dele tá muito mal. E ele tem que ter botado o Baker Mayfield para passar em situações muito boas e mesmo assim não estão se convertendo. Ele tá sendo aquele quarterback que sai da frente. E não é isso que você espera de uma primeira escolha geral. Então, eu não sei se eles vão optar pelo quinto ano dele. Mas é complicado para você gastar uma primeira escolha geral. E tu viu outros quarterbacks mais tarde da classe, tipo Josh Allen, acho que foi 11ª escolha, alguma coisa assim, não tô lembrando direito. Muita escolha em muitos anos. Mas aí tu viu o cara dar certo e você teve a chance de draftar ele e você não escolheu. Apesar daquele draft ser muito. Tava muito 50-50. Mas. Não com ele só, com o Sam Darnold, com outros quarterbacks.
O Sam Darnold também tá dando errado, mas acho que aí o time tem culpa, assim, o Jets. E quase que eles perdem pro Jaguars. O Jaguars tá vindo muito mal. Então é basicamente isso. Carolina Panthers e Minnesota Vikings. E, cara, no finalzinho o Vikings vira o jogo. Eu gostei bastante da atuação do Kirk Cousins. Ele que... Ele amadurecendo, acho que ele se mostrou ser melhor do que a média. Não que ele seja o quarterback perfeito, mas eu acho que ele tem ajudado bastante o Vikings, assim, pelo menos desde o do ano passado. E ele tá conseguindo reverter essa situação que estava ruim do Vikings, e eles já estão, creio que, empatados com o Bears. Talvez eles vão para os playoffs já. Eles começaram bem mal, mas o Panthers fez um jogo ok. Os calouros estão jogando muito bem no Panthers, mas é aquilo, né, cara? Última posse de bola, tomou o touchdown e acontece. Dolphins e Jets, não tem o que falar. O Jets... Não tem o que falar do Jets. Não, os caras não... Miami ganhou e é isso aí. Vamos cortar essa parte aí, porque não tem nada pra falar do Jets. New Orleans Saints e Denver Broncos. Aí o que eu falei da injustiça da rodada, que o Broncos teve um quarterback que testou positivo para Covid, e no protocolo da NFL, todo mundo que teve contato com essa pessoa, ela vai ser isolada. E quem teve contato com o quarterback, os outros quarterbacks. Então, o Broncos teve que jogar sem quarterback, jogou com um jogador que um mês atrás estava numa loja de vendas, e ele foi contratado para o Practice Squad, um wide receiver que jogou um ano no college de quarterback, e botaram ele para jogar. Ele teve um passe completo só, teve mais interceptação que passe completo. E o Saints, mesmo com o Tyson Hill, conseguiu vencer o jogo. E venceu com uma grande folga, né? Mas é basicamente isso. Não tem o que falar. Pra mim isso foi sem vergonhice da liga, cara. Nem pra abrir uma brecha pra eles contratar no quarterback, pelo menos. Mesmo com o cara não treinando lá, né? Fazer o quê? Eu acho que tudo dá pra você dar um jeito e tal, de tentar amenizar o erro. São Francisco 49ers contra Rams. Cara, é um time que me intriga muito, 49ers, que perdeu muita gente por lesão, mas eles estão conseguindo ser competitivos. Eles estão indo atrás, apesar de estar em último ainda. Eles estão chegando lá, eles estão bem encostados. Eles já estão com a campanha 5-6. E o pessoal que está lá em cima está 7-4. Acho que o Seattle está 8-3. Ou 9-2. Mas enfim, eles estão sendo competitivos, eles conseguiram correr bem a bola, forçaram turnovers. O Goff teve pane. A gente sabe que quando o Goff ele entra em colapso, acho que fica muito difícil pro Rams vencer o jogo. Apesar de ter um corpo bom de wide receivers, ter bons talentos, ter um jogo corrido que funciona bem, mas quando ele tá emperrado dá problema mesmo. Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers. Foi um jogo que o Brady começou mal. Mahomes é o jogador que até agora na temporada não jogou nenhum jogo mal, e a gente sabe que vai ser sempre aquele tiroteio, até que não foi tanto, foi 27-24. O Tampa até tentou no final ir atrás desse resultado, mas já era tarde. E Chicago Bears e Green Bay Packers. Packers ganhou. O Bears com o Trubisky como titular, o Nick Foles está machucado, acho que eles têm uma chance pior de ganhar. E inconcebível, cara, tu vê o gap de diferença entre Mitchell Trubisky e o Aaron Rodgers. Eu acho que é bizarro. Seattle Seahawks e Philadelphia Eagles. O Seattle, ele se esforçou muito para perder esse jogo, só que ele não conseguiu por pouco. Ainda mais que teve várias chamadas ruins em quartas descidas, que eles deram turnover on downs. E se fosse um time minimamente competente ofensivamente, que não tivesse o pior quarterback da temporada, eles venceriam esse jogo.
E o último jogo, que foi um jogo... Cara, eu assisti... Cara, eu assisto pelo menos uns 7, 8 jogos inteiros por rodada. E o resto eu assisto em compacto. Mas o Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers foi de longe, de longe. Tu esperou até terça, pô, vai ter rodada da NFL terça, aí não. Aí passou pra quarta. Caraca, pô, jogo da NFL quarta, sei lá o quê. Aí tu descobre que o time de quarta não joga quinta, então tu não vai ter rodada quinta. Eu pensei que ia ter rodada quarta e quinta, só que eu fui iludido. Aí, sabe o que aconteceu? Foi o pior jogo da rodada. Eu esperei até quarta pra ser um jogo horrível. Jogo horrível. Ainda mais pelos desfalques dos times. E, cara, o Pittsburgh Steelers pode estar, acho que tá 11-0. Tá 11-0 ou tá 10? Tá 11-0, tá. Os caras não perderam nenhuma, mas meu Deus do céu, cara. Eu acho o ataque dele jogando uma coisa muito, muito estranha, cara. Porque eu acho feio ver jogando e não sei, cara. Eu acho que esse time vai ter muitos problemas nos playoffs. E a defesa, cara, é melhor da NFL. Pra mim vai ter um jogador defensivo. Eu não vou falar quem é, não, brincadeira, porque eu vou fazer vídeo, porque pra mim o jogador defensivo do ano até agora é o TJ Watt, apesar... Eu tenho outros concorrentes, mas ele é o meu favorito. Só que, cara, esse jogo foi pra enganar trouxa. Eu fui até tarde pra academia, tive que malhar rápido porque fiquei vendo o jogo, fiquei assistindo lá. Eu pensei que alguma hora ia dar alguma coisa boa, só que não deu nada. E eu só me ferrei. E esse foi o resumo da rodada 12 da NFL. Vamos passar para semana 13, que não teve jogo quinta, né? Como eu falei para vocês, que o último jogo foi quarta, por causa que eles adiaram esse jogo e tal. E New England Patriots contra Chargers. Chargers tem uma defesa que tá dando uma evoluída. E o Patriots também, a defesa tava pior do que o ano passado. É porque era a melhor defesa, né, do ano passado. Só que já tá se reencontrando. Teve também desfalque do Gilmore, uns 3 ou 4 jogos. E isso impacta bastante. Tá sem seu Mike, seu middle linebacker, que não foi pra temporada, deu opt-out. E tá tendo até um rumor dele e do Cannon se aposentarem mesmo de vez. E, e é isso. Eu acho que quem vai ganhar esse jogo vai ser o Patriots, não porque eu torço pro Patriots, mas eu acho que a defesa do Chargers, por mais que em talento seja boa, eles deixam muito a desejar na hora do jogo, na hora do vamos ver. E o Herbert, apesar dele ser um bom jogador, ele ainda é calouro, né, cara? Ele ainda tem umas bolas que ele arrisca 50-50, sabe que essas bolas, se você jogar na secundária do Patriots, é uma das que mais intercepta a bola, então eu acho um matchup favorável, mas apesar que ele tem um braço muito bom, né, cara, e preciso, então é inclusive um, sei lá, cara, ele é uma surpresa bem grata e ele é um prospecto que eu gostava bastante, se vocês procurarem o vídeo que eu falei do Chargers e tal, pro off-season, é um prospecto que eu gostava bastante de quarterback, e ele tem se mostrado muito bem, só que é experiência, cara. O Bill Belichick tem sempre esse que a mais contra quarterbacks calouros. Se eu não me engano, ele nunca perdeu o jogo contra o quarterback calouro. E é basicamente isso. New Orleans Saints e Atlanta Falcons. Esse é um jogo que tá meio 60-40 e tal. Cara, o Falcons, apesar de ter passado o carro no Raiders na rodada passada, eles têm jogos bem ruins. A defesa é muito inconsistente. E, e às vezes, quando o jogo corrido não entra, eles começam a forçar muito espaço e tem uns turnovers. E apesar de ter um corpo bom de wide receivers e algumas vezes conseguir correr bem, eu acho que o Saints é uma equipe mais preparada, tem uma defesa melhor treinada. E apesar de estar no quarterback reserva com o Tyson Hill, mas o plano de jogo tem sido muito bem desenhado para ele vencer os jogos. E, e é basicamente isso. Eu tô dando vitória do Saints, mas pelo conjunto do time. Detroit Lions, Chicago Bears. Chicago Bears acho que ganha esse jogo, apesar de ter o ataque menos empolgante da temporada, praticamente.
O line acho que tem muitos problemas, tanto no ataque quanto na defesa. Mais na defesa ainda. E a defesa do Bears é boa. Então, Indianapolis Colts contra Houston Texans. O Texans tem feito jogos interessantes depois que o Bill O'Brien saiu. Só que o Colts tem uma defesa muito, muito boa, apesar do ataque se passar muito pelas mãos do Philip Rivers. Mas o jogo corrido entrando, ele tem feito jogos ok. No mesmo estilo assim que o Big Ben tem feito. Faz um jogo ruim, faz um jogo ok e a defesa tá salvando. Las Vegas Raiders e New York Jets, não tenho o que falar, vitória do Raiders. O Jets está 0-10 e nenhum sinal de melhora. Trevor Lawrence vai ser o quarterback ano que vem. E é isso aí. Cleveland Browns e Tennessee Titans. Titans vai vencer esse jogo. O Browns tem sido um time muito apático, ainda mais depois que perdeu o Adele, que dava um charme a mais pro time. Só que, cara, pra mim, sei lá, o Baker Mayfield complicado, né? Jogar com ele. Apesar deles terem o Myles Garrett, que é um cara que tá na disputa para jogador defensivo. Mas vamos ver, cara. O Tannehill tem feito trabalho muito bom com a leitura dele de blitz e queimando as blitz. E o Henry também tem corrido muito bem. O A.J. Brown, cara, um wide receiver que eu gosto bastante e ele tem jogado bem também. Então, Bengals e Dolphins. Bengals vai estar quarterback reserva. Com titular, acho que já ia ser difícil vencer, porque a defesa do Dolphins é muito bem treinada, uma defesa muito boa, uma das mais fortes da temporada, apesar de ter começado bem mal. Eu acho que eles têm tudo para vencer esse jogo. E o Tua deve voltar a ser titular. Ele teve mais snaps no treino. Ele que bancou contra... Não lembro contra quem que ele bancou. Foi 2 rodadas atrás. Deixa eu ver aqui. Rodada 11. Contra o Broncos, porque ele tá tomando muita porrada e tava fazendo um jogo ruim. Aí tiraram ele e botaram o Fitzpatrick. O Fitzpatrick jogou o último jogo. Eu não entendi porque ele jogou, porque foi contra o Jets e era um jogo para retomar a confiança do Tua. Não entendi. Jacksonville Jaguars, que tá com quarterback reserva. O Jake Luton teve até que rodada que lançou 4 interceptações contra o Minnesota Vikings. O Vikings correndo bem. O Cousins tem jogado bem nas últimas rodadas. Acho que essa é uma receita boa para eles vencerem esse jogo. E sem muito mistério. Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. Cara, os dois perderam na rodada passada, né? E sei lá, cara, essa divisão tá muito doida. Eles perdem para times teoricamente mais fáceis, ganham de outros. As campanhas estão muito parecidas na divisão. Seattle, eles dois. O 49ers também tá um pouco atrás, mas ainda tem chance de ir pros playoffs. Cara, eu acho que eu vou de Rams. Eu vou de Rams. Pra mim tá muito 50-50, mas eu vou de Rams. Eu acho que tudo dando certo, cara, pros dois times. Eu acho que o Rams, ele, pela defesa, acho que eles conseguem vencer o jogo. New York Football Giants e Seattle Seahawks, também nada a declarar. Eles estão com o Coach McCoy de quarterback. Apesar da defesa ter melhorado um pouco, o Russell Wilson tem jogado bem, apesar de ter feito uns jogos ruins também. Mas vamos de Seattle Seahawks aí. Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Eagles um dos piores times da temporada, o Packers um dos melhores. Eu acho que também não tem muito mistério nesse jogo. E vamos de Packers, Go Aaron Rodgers. Denver Broncos e Chiefs. O Broncos fez até um jogo interessante no primeiro jogo deles dois da divisão. Só que, sei lá, cara, é muito difícil você conseguir segurar o Patrick Mahomes. A receita para vencer ele é você fazer muitos pontos, porque segurar ele você não vai conseguir segurar ele tanto. E eu vou dar a vitória do Chiefs, que o ataque do Broncos. Eu acho que ele já volta um quarterback nessa rodada, mas qualquer jeito é o Drew Lock, então eu acho que o Broncos vai de quarterback ano que vem no draft. Segunda vai ter 2 jogos. Eu não sabia disso, acabei de ser surpreendido aqui. Washington Football Team e Pittsburgh Steelers, 8 horas. E são 2 defesas boas, mas o ataque do Washington Football Team é mais pelo Alex Smith, pelo McLaurin, o Gibson.
E os Steelers acho que tem muito repertório, tem muita... São muito criativos ofensivamente, apesar de não estar jogando muito bem. Mas a defesa dos Steelers tem sido muito boa e eles blitando bastante. Tem sofrido muito sexo o Alex Smith. E vitória dos Steelers. Buffalo Bills e 49ers. Cara, eu tô acreditando que o 49ers possa vencer esse jogo. Esse aqui é uma aposta um pouco ousada, pelo que os dois têm jogado, mas eles têm feito uns bons jogos. Quando eles conseguem correr, ainda mais contra o Bills, que a defesa tá meio inconsistente, apesar de ser uma defesa muito boa. Ano passado foi muito bem. Mas é muito difícil, cara, você repetir tipo o que você fez numa temporada. E o Josh Allen também, ele, quando tem alguns problemas, ele começa a dar tudo errado, umas merdas. Só que, só que ele também tem jogado bem e tem vencido os jogos. Então, eu vou de 49ers. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. O Ravens é um time que corre bastante e o Cowboys deve ser, se não a pior, uma das piores defesas contra a corrida. Então é um matchup muito favorável pro Ravens. E eu acho que é basicamente isso. Essa foi a rodada. Esse jogo vai ser terça, 11 horas. E quem tá de bye week é o Tampa Bay e o Panthers. Então, obrigado a você que escutou o podcast até aqui, se você estiver escutando, ou se você está vendo o vídeo, se você viu o vídeo até aqui. Tamo junto, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Fala o que você tá achando dessas previsões e revisões que eu tô fazendo. E qualquer dúvida chama na DM ou comenta aí. Tamo junto. Valeu!